Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Para começarmos, se me permite, embaixador, mais ou menos no mesmo sítio em que acabámos a primeira parte, para lhe perguntar se acha que há algum vaso comunicante entre aquilo que o Irão fez e aquilo que são as pretensões internacionais da Rússia. Isto é, há algum vaso comunicante entre a guerra contra o Hamas e a guerra na Ucrânia? Há um que Zelensky demonstrou logo no primeiro dia, quer dizer, Certo. então há mísseis, há ataques aéreos para contrariar uma agressão à Ucrânia, a Israel, e não há para contrariar uma ação à Ucrânia. Então o mundo ocidental que diz que fazer intervir tropas de países NATO na defesa da Ucrânia é criar, digamos, um potencial de guerra mundial, e aí a questão é muito simples. É a razão relativa, isto é, o que é o Irão e o que é a Rússia. A Rússia, apesar de tudo, é um poder mundial que tem armas atómicas. O Irão não tem ainda, aparentemente, armas atómicas. E, portanto, os Estados Unidos bate-se sempre no mais fraco, com mais facilidade, do que no mais forte. Agora, isto levanta de facto um problema. Há aqui uma desregulação da ordem internacional muito clara. Isto não se desliga da questão iraniana e a prova ucraniana. E a prova provada é que nos Estados Unidos está neste momento, digamos, a ser discutida a questão do apoio material, militar a Israel e à Ucrânia. E este da Ucrânia, no fundo, acabou por ser repescado em função da necessidade de apoiar Israel. E por isso mesmo, nós neste momento estamos a assistir a um debate dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, sobre se deverão ou não os Estados Unidos financiar o apoio à Ucrânia, quando até agora o tinham bloqueado, o que tinha provocado, e também vale a pena dizê-lo, uma reação ao longo deste último mês por parte de Zelensky, enviando uma mensagem que é exatamente o contrário de tudo aquilo que a Ucrânia andou a dizer durante anos, e provavelmente por boas razões, que é, nós estávamos a ganhar a guerra, a Ucrânia era sempre tudo, nós víamos aí os nossos comentadores eufóricos a dizer a Ucrânia está sempre a ganhar a guerra, a Ucrânia está, e de repente a Ucrânia não está a ganhar a guerra. E de repente é a Rússia que está a acusar a Ucrânia. Para quê? Para que o mundo ocidental tenha, digamos, um rebate de consciência no sentido de dizer, espera aí, então se eu andei 2 anos a apoiar a Ucrânia para se defender dos russos, agora que a Rússia está a atacar, nós não mantemos pelo menos o apoio que dávamos anteriormente, por forma, então qual é até o nosso investimento, se assim se pode dizer, o que é que isto valeu ao longo destes 2 anos? Morreram centenas de milhares de ucranianos, gastaram montanhas de dinheiro, montanhas de equipamento, etc. E agora o mundo ocidental desiste? É isto que Zelensky está a dizer. E, portanto, como é que as coisas se ligam? As coisas ligam-se por uma maneira simples. Viu-se o impacto, eu diria, moral que significou a agressão iraniana a Israel. E viu-se o modo como o mundo ocidental reagiu. O que prova, de facto, que esta espécie de pano de fundo de simpatia face a Israel, que se mantém no mundo e em vários setores, na Europa por causa do Holocausto, em outros países por causa do histórico da relação com os judeus e da perseguição aos judeus, e nos Estados Unidos por ser um problema de luta interna, prova-se que isso tem muito mais força do que tem a questão da defesa da Ucrânia. E isto Zelensky disse-o claramente. E isso quer dizer, dir-me-á sim ou se não, embaixador, por outro lado, quer dizer que esta ligação entre as duas guerras acaba, de alguma forma, por mundializar a guerra e também de apontar para uma evidência que talvez exista, não sei se sim ou se não, que o Ocidente está em luta com o Oriente. Sim, eu não sei se pode dizer o Oriente no sentido global. Quer dizer, volto a dizer, esta guerra israelita, Palestina, Irão, etc., obrigou o Ocidente e obrigou os Estados Unidos em particular, e os Estados Unidos são a cara do Ocidente, não vale a pena sobre isso ter dúvidas, a mais uma vez se colocarem de um lado contra o outro. Isso no caso da Ucrânia, apesar do chamado Sul Global,
nunca se ter deslocado completamente para o lado da Rússia. Absteve-se muitas vezes naquelas resoluções, aquelas dezenas de países que nós víamos abster-se. O caso de Israel levou muito desse sul global a pôr-se do lado do mundo agredido. E o mundo agredido para esse sul global é o mundo que se opõe aos Estados Unidos. Certo. É evidente que o Irão introduz aqui um novo fator. É que uma coisa são os palestinos, uma coisa é Gaza, os palestinos, outra coisa é o Irão. Convém dizer uma coisa curiosa. Quando o Irão, nos anos 80, esteve em guerra com o Iraque, foi apoiado, o Irão, por Israel. Era Israel que fornecia armamento militar ao Irão, porque o grande inimigo era o Iraque. Agora o Irão foi crescendo, desequilibrou-se precisamente por fim da guerra, pelo fim do Iraque, e que os Estados Unidos ajudaram a fazer com a destruição de Saddam Hussein e do seu regime. Acabaram por dar força ao Irão. O Irão aparece sozinho na região. E o Irão não é só um inimigo para Israel, é também uma ameaça para alguns países da região, nomeadamente a Arábia Saudita, que é o principal país árabe e muçulmano da região. Eu digo árabe e muçulmano porque o Irão é um país muçulmano, mas não é árabe, a Arábia Saudita é um país muçulmano e árabe. E, portanto, neste momento, a sensação que existe em muitos países árabes é o seguinte: em primeiro lugar, alguns satisfeitos, nomeadamente a rua, chamada Rua Árabe, satisfeita por esta mostra de força do Irão. Mas alguns países árabes da região, algumas, por exemplo, das autocracias ali do Golfo, começam a pensar o seguinte: se nós fôssemos atacados pelo Irão da mesma maneira que Israel foi, alguém nos vinha defender? Ora bem, é que esses países sabem que Israel é defendido pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, mas sabem que se forem atacados pelo Irão, provavelmente o Ocidente não vai em socorro deles. Isso levanta um novo problema, é saber se na realidade o Irão é um parceiro deles ou é uma potencial ameaça. Nós sabemos que o Irão fez com a Arábia Saudita um pequeno acordo relativamente à questão da luta no Iémen, mediado pela China. Mas há uma imensa desconfiança entre a Arábia Saudita e os países sunitas relativamente ao Irão, que é a potência xiita prevalecente. E por isso mesmo, esta ideia de que o Irão pode vir a prazo a estar, digamos, a colocar-se contra os seus parceiros do lado, o tal lado asiático que o António disse, é uma ideia que funciona e que só veremos no futuro. Parece-lhe, embaixador, para uma resposta rápida, que é essa fissura que existe entre xiismo e sunismo, aliás, existe desde praticamente a morte do profeta. Essa fissura, o alargamento dessa fissura é a melhor estratégia para o Ocidente, volto a dizer Ocidente. Sim, na perspectiva do Ocidente, o alargamento dessa fissura é importante, porque nós temos que perceber o seguinte: os xiitas têm o centro no Irão, mas são minoritários dentro do mundo muçulmano. E, portanto, neste momento, eles estão-se a transformar verdadeiramente. Neste momento, o mundo sunita é menos perigoso para o Ocidente do que o mundo xiita. Mesmo nas suas várias declinações. Nós sabemos que há mundos sunitas diferentes. O Egito é um mundo sunita. O Bin Laden era sunita. O Bin Laden era sunita. O Egito, por exemplo, protegeu a Irmandade Muçulmana, que é sunita, uma Irmandade Muçulmana essa que atuava no Egito, a Turquia protegeu a Irmandade Muçulmana, que atuava no Egito contra os sunitas que estão no poder no Egito, que eram protegidos pelo Ocidente. Convém dizer que o regime egípcio é protegido pelo Ocidente, é um dos maiores recipientes de ajuda militar, mesmo durante todo o período da Revolução, da Primavera Árabe, que acabou de Mubarak em Sisi, depois de dar todas as voltas. E por isso mesmo, eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho que neste momento o objetivo do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, Israel e os países europeus mais interessados nisso, é tentar agravar o fosso entre sunitas e xiitas. Isto, claro, pode ser prelúdio de uma guerra, não é? Claro.
Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.